só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aqui. O seu gemido será tudo se fluir. Por aí de vitória, não será agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja. Aleluia. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. E dar os mesmos de pé para nós iniciarmos o trabalho do Senhor com uma oração nesta noite. Eu quero convidar o auxiliar nosso irmão Ricardo para estar iniciando o culto nesta noite com uma oração. Saúde com a paz do Senhor. Amém. Assim, com a permissão do nosso pastor, assim nós oramos. Justo e eterno Deus, Pai, obrigado por mais um dia abençoado que o Senhor nos deu. Abençoa teu servo que estão aqui, Pai, outros que estão em caminho. Vai levando bênção, saúde para aqueles que estão enfermos, Pai, que estão nos hospitais, está em casa, Pai, teu servo. Abençoa esse ouvinte da nossa live, que está ouvindo tua palavra, ouvindo teu louvor, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar para os irmãos. Quero saudar também a todos os irmãos aqui da live que nos acompanham. Que Deus dos céus abençoe a vida de cada um de vocês. Não deixe de seguir nossa página aí e deixar o seu joinha aí e compartilhar. É importante que outras pessoas também sejam beneficiadas com o trabalho do Senhor, com a obra de Deus, e você é um patrocinador, aleluia, desta obra. Vamos louvar a Deus, querido, com o hino de número 334 da nossa harpa cristã. Entre o rio no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo em tempo de males, vejo no céu com os anjos enfim. Meu Salvador Jesus,
para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvar a Deus, querido, com o hino de número 255. para todos sempre. Então vamos louvar a Deus, querido, com o hino de número 232.
deste ponto de amor. Do Evangelho é muito grande. Aleluia. Se você quer saber que é algo grande, é o poder do Evangelho. O Evangelho, ele nos dá a garantia de morada no céu. Talvez para você esteja difícil e complicado, mas Deus, Ele muda as situações. Ainda vamos louvar a Deus com o número 514. Em glória esplendente da dor persistente, ao mundo criado outra vez o Senhor. O santo cordeiro que lá no madeiro verteu, o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar,
Eu pergunto a você, como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Tem um hino bem antigo que diz: como vai a tua vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a tua vida também? Oh, glória! Se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, a tua alma, ela iria jubilar? Se Jesus voltasse hoje, a sua alma, ela iria jubilar? Hino 514 da harpa, ele é muito forte. Quando ele faz essa pergunta: se Cristo agora voltar, a tua alma, ela vai jubilar? Se não vai jubilar, corra para os pés de Jesus, a fim de acender a tua luz, adquirir azeite. Cuidado, Jesus está voltando. Nós vamos ficar de pé para procedermos com a leitura da palavra de Deus, o livro do Êxodo. Nós ainda estamos estudando este livro e a gente tem muita coisa boa que a gente estamos vendo aqui no capítulo de número 30, né? Êxodo capítulo de número 30. E o versículo de número 22 a seguir. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Ainda estamos nessa composição. Diz assim o versículo de número 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti principais especiaria da mais pura mirra, 50 ciclos de canela, aromática, metade, a saber, 250 ciclos, e o galavo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e do azeite de oliveira e do vinho. E disto fará no azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação.
versículo de número 34, disse mais o Senhor a Moisés: toma a especiaria aromática, o estoraque, o nicho, o gálbano, estas especiaria aromática de incenso puro de igual peso, e disso farás um incenso no perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei aqui, coisa santíssima vos será. Somente esses versículos para a nossa meditação. Vamos estar clamando ao nome do nosso Deus. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo nesta noite, pelo teu trabalho, por esta noite, pelos teus servos aqui presentes. Meu Deus, fala conosco, Deus, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quero convidar a missionária, a pastora Vandeusa, para trazer algo de Deus para nós. Hoje eu estava orando agora de manhãzinha, umas 5, umas 4 e alguma coisa, e eu disse a Deus: eu quero um sinal hoje à noite, e que o Senhor é conosco. E chegando aqui, a nossa irmã Neuza agradeceu algo que Deus fez a ela, e talvez fosse até impossível, mas Deus, através da oração da igreja, deu vitória à serva do Senhor. Amém? Com Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui, né? E eu disse ao pastor que eu estava assim por dele, Deus orando, pedi ao pastor descer por mim, porque essa praia pedi para ele. E quando foi segunda à noite, eu vim na casa do meu filho, e lá eu veio cuidar, conhecer Deus, e ele achou me jogou em cima de mim. Jogou em cima de mim, né? E eu peguei. Aí pronto. E eu estou controlando o nome de Jesus, porque eu sabia que eu quero dar meu tempo ao Senhor. Mas estava algo na frente, né? Mas não consegue, porque a gente é de Deus, a gente ora, e eu fiquei orando e pedi a Deus, e Deus disse: deixe a boca, só faça orar. E eu estou agradecendo. Sei que vou dar por essa graça, né? Não vai demorar muito. E graças a Deus, Deus tomou providência. Porque é muito difícil, eu acostumado a fazer minhas coisas. Tudo quem faz sou eu. Remédio para pegar, para médico, tudo. Então, eu, até aqui, Jesus me ajudado a minha missão. Porque quem faz tudo lá na minha casa sou eu. Então, principalmente feira, eu faço. Então, eu agradeci. Estou agradecendo, né? Eu pedi ao pastor e Jesus me deu vitória. E o que ele estava juntando, eu só consegui ajudar. Todo mundo. Aí
fui, resolvi, o Jesus ela multiplicou, deixou. Eu tua mão, não te bota não, abençoado. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho que comprar o telefone, eu tenho que ter contato com o meu pastor, a esposa dele, que é a nossa vereadora. Eu tenho que ir no grupo, entrar no grupo, se ora. E eu gosto muito de fazer oração no grupo, eu gosto de fazer oração, porque tem muita gente precisando de oração, né? E só tenho que agradecer por tudo que Deus fez, está fazendo, né? E também da minha filha, as crianças, ela está aí no meu quebrar. Eu já fui no final de semana, passou a semana lá. Aí agora ela de novo, e Deus sabe. E ela vai ter essa casa, vai alugar uma lá. E a menina vai se formar, a moça, vai se embora para lá. Eu tomo conta das irmãs. E eu tenho a liberdade de eu ir fazer a obra, né? Só tenho que agradecer por tudo, em nome de Jesus, né? Eu leio o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Pode faltar, mas chega. Eu creio nesse negócio desse mistério. Aí já vi, eu circular, a lei de ele, eu já estava ali. Aí veio, ele aí fora, está com a sondagem toda dele. E ele chegou, aí eu louvei a Deus, porque eu sabia, passo por lá, falo, e me dá atenção dele, mas me dando. Só tenho que agradecer tudo que Deus está fazendo, né? Agradecer a oportunidade, Jesus, essa oração, ela caiu lá. Deus, se não fosse o ouro da unção, se não fosse nada. A perna dela, dentro de uma semana que ela veio aqui, ela gosta dele. Em uma semana, só o óleo ela faz uma limpeza e o óleo. Perguntei para ela no hospital que hoje não acesso. Aí, ela disse, aí coisou, ficou sarou do joelho. E agradeço em nome de Jesus. Amém. Até aqui, tudo é bem. Meu gesto daí, a mais de 2 está dando. Salve a igreja da paz do Senhor. Vou ler aqui um versículo de Jeremias, o 14, 7 e 8, que diz: ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, o Senhor age com amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti. Pecamos a esperança de Israel e retentor, o seu no tempo da angústia, por mim viria como um estrangeiro na terra e como um viandante que se retira ao passar da noite. Amém.
Aleluia, Senhor. Quanto tempo eu perdi, não tinha paz, tudo era ilusão, eu sofri, mas aprendi. Lendo a Bíblia entendi o caminho da verdade, me alegrei demais e segui pra ter paz. Ai, eu mudei para ter paz. Para ter paz, mudei, oh, eu mudei. Não quero mais voltar os tempos atrás. Se hoje aqui eu sei que tenho paz. Quanto tempo eu perdi, eu não tinha paz, tudo era ilusão, eu sofri, mas aprendi. Lendo a Bíblia entendi o caminho da verdade, me alegrei demais e segui pra ter paz. Ai, eu mudei para ter paz. Para ter paz, mudei, oh, eu mudei. Não quero mais voltar os tempos atrás. Se hoje aqui eu sei que tenho paz. Glória a Deus. Eu não quero mudar para aquele tempos atrás. Hoje eu tenho paz. Vamos louvar o Todo-Poderoso, ao nosso Deus.
Aleluia, glória a Deus. Fuja da condenação. Aceite a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Em um resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. Se o pavio que fumega, ele vai aquecer. Com a sua presença me fará acender.
impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irá chegar, então abre a boca para me exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se muda gente, se converte gente, Ele não faz que isso para te dar glória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irá chegar, então abre a boca para me exaltar. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irá chegar, então abre a boca para Ele exaltar. Esse Deus é fogo, mas também Ele é amor que mata a sede. Sem depressão, Ele usa unção. Se o problema é porta, Ele abre porta. Até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível para Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irá chegar, então abre a boca para me exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença vem a tristeza, salsa de alegria. Aleluia, glória a Deus. Quer todo mundo? Amém, queridos? Graças a Deus. A presença dele é muito importante na nossa vida. Nós pregamos aqui a semana passada que a presença de Deus é algo necessário, algo real, que precisa ser vivida pelo crente. Aleluia. Você precisa entender que Deus, Ele conta com a sua presença na nossa vida. Tem um hino que diz: pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa necessária. Hoje eu conversava lá no grupo, os filhos falam no grupo, sobre algo que Deus me mostrou ontem à noite. Eu estava meditando, pensando na obra, pensando nas coisas que têm acontecido, as surpresas. Deus, Ele me revelava eu fazendo uma grande construção.
Agora tinha muita coisa que estava sendo tirada, que não servia para a construção. Estava lá na construção, algo que dava para aproveitar, mas quando eu pegava aquilo para aproveitar, se quebrava, saía, porque não podia ficar naquela construção. E eu disse a Deus, eu quero ensinar hoje à noite. Como eu falei, irmã Neuza chegou agradecendo o pedido que ela fez. E eu estava contando no grupo que existem muitas pessoas ingratas, como diz a parábola dos 10 leprosos. Jesus curou 10, mas somente um voltou para agradecer, somente um reconheceu o grande milagre que Jesus fez na vida dele. Eu estava justamente pensando que as pessoas que foram abençoadas neste lugar, pessoas que foram curadas. Eu me lembro de um caso que eu fui visitar, a missionária irmã Cristiano e outra irmã, nós fomos visitar uma irmã, e a situação daquela irmã era muito séria, mas nós oramos naquele dia, e eu disse a Deus, Deus, eu quero que o Senhor tire essa enfermidade. Todo mundo está pensando que é um câncer, mas o Senhor vai reverter isso aí, o Senhor vai tirar o câncer. E aquela irmã foi fazer o exame, e quando fez o exame, acusou somente um machucãozinho, feridinho, porque o mal tinha ido embora. Me lembro de um outro caso, de uma irmã que estava no hospital, e a notícia que eu recebi era que possivelmente ela não viveria. Eu fiz uma oração no áudio e mandei para lá e disse que ela não escuta essa oração. E a irmã voltou para casa curada. Pessoas que chegaram aqui pedindo, meu filho, minha filha, meu parente que está bem mal, a gente orando, e Jesus foi lá e deu a vitória. Foram essas pessoas que viraram as costas para nós. Pessoas que estavam desacreditadas, irmão. Tem um irmão aqui mesmo que ninguém dava nada por ele. A gente foi lá, a gente deu a mão, a gente cuidou, botei aqui em cima, botei para pregar, botei para cantar, botei para orar, botei para fazer a obra de Deus, mas foram ingratos. Mas isso é a obra de Deus, irmãos. A gente vai sempre estar sofrendo ingratidão. E muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de ver quem é que estava do nosso lado. Porque quem está do nosso lado, irmão, não nos deixa por causa de besteira. Fica até o fim. Aleluia. Quem tem compromisso com os céus, não desiste por causa de cara feia, por causa de disse-me-disse, por causa disso, por causa daquilo. Mas a gente está alegre. Está alegre porque Deus, Ele tem falado que vai virar o quadro. E eu creio, eu estou orando e estou pedindo a Deus estratégia. E quinta-feira passada, atrasada, Deus usava uma irmã que disse aqui, Deus vai lhe dar estratégia. E a gente está orando, querido, pedindo a Deus estratégia. Irmãos, nós estamos estudando esse capítulo 33 do livro do Êxodo, capítulo de número 30 e o versículo 35, que tem falado poderosamente aos nossos corações. E hoje ele continua falando
para nós, porque Deus, como cantou nesta noite, a presença dele é muito boa. A presença de Deus é o que nos faz crescer, é o que nos faz prosperar. E nós estamos falando de incenso santo. Eu tenho dito aos irmãos aqui, nós estamos falando sobre a oração. E nós vimos como a oração ela chega diante de Deus, e nós vimos que ela chega como incenso. E Deus, ele dá a Moisés as 3 especiarias aromáticas que era para fazer um incenso, que era para ser queimado do altar para que eles se cheiro. E esse incenso, segundo o livro do Apocalipse, são as orações dos santos. E nós vimos que a oração ela tem que ter espontaneidade. Vimos que a oração ela tem que ser buscada, nós temos que buscar a Deus. Vimos que a oração ela tem que ter quebrantamento, porque existem pessoas, como eu falei a semana passada, que não querem se quebrantar diante de Deus. Existem pessoas que eu já ouvi aqui dentro da igreja, pessoas dizer que não pede perdão. Não peço perdão a homem, só peço perdão a Deus. Eu não peço perdão à igreja. E a gente observa nisso que precisa haver um quebrantamento. A necessidade de um quebrantamento tem se tornado algo muito necessário na igreja, porque existem crentes que estão andando conforme o mundo. Tudo que o mundo usa, ele usa. Tudo que o mundo faz, ele faz. Não tem diferença mais. Não tem diferença. Quando está lá no mundo, não tem diferença do mundo. Infelizmente, essa tem sido a trajetória da muita igreja. Tem crentes que lá no mundo, ele não tem diferença do mundo. Porque pratica as coisas que o mundo pratica. Aí quando está lá no meio dos colegas, das colegas, aí alguém olha, diz: quem é crente daí? Não, como? Porque está igual. Está usando o que ele está usando, está usando o que ela está usando, então está igual. E a questão é essa. Como diz lá no livro de Malaquias: outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que segue a Deus e o que não segue. E essa diferença, hoje tem aí um bando de pregadores frouxos que mudaram as mensagens. Eu vi uma mensagem do pastor Marcos Feliciano, ele pregando que homem não podia ter cabelos grandes. Homens, e a Bíblia não pode. Mas tempos atrás, dias atrás, ele estava defendendo isso. Por quê? Porque os seus cabelos estavam grandes. Aí eu pergunto: o que foi que mudou? Foi o conceito da palavra? Foi a palavra? Não. O que mudou foi a mente dele. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos enfriarão. Irmãos, quando o crente ele começa a ter muito contato com o mundo, com as coisas do mundo, ele começa a viver conforme o mundo, porque tem que se adequar. Mas Deus está tendo encontro. Deus vai estar tendo encontro com crentes por aí. Deus vai estar tendo encontro com crente, mostrando. Deus ele vai tirar.
Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus ele tirará. E eu não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com a palavra. Não prego para agradar a ninguém, prego para agradar a palavra. Eu poderia estar com essa igreja lotada de crente. Só era fazer o que eles gostam de fazer. Só era deixar as coisas como eles querem que deixem. Mas a gente vai estar sempre pregando a palavra. Então tem que ter, irmãos, um quebrantamento. E a Bíblia diz aqui, o versículo de número 35: e disso farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista. E esse perfume, ele tinha de ser primeiro temperado, puro e santo. Tinha que ser temperado, puro e santo. E quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos que um dos temperos essencial para tudo era o sal. O sal, ele era essencial. A Bíblia diz que a palavra do crente, irmão, lá no livro de Colossenses, no capítulo número 4, no versículo número 6, diz que a palavra do crente, ela tem que ser temperada com sal. A palavra. Ou seja, ela tem que ter sabor, porque o que dá o sabor à comida é o sal. É o sal que dá o sabor à comida. O sal, ele não deixa a comida azedar ou ficar podre. A carne está lá, mas se salgar ela não vai apodrecer. O sal, ele purifica sobre medida. Nós temos alguns versículos, principalmente o livro de São Mateus, capítulo de número 5, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ou pisado pelos homens. Quando a gente vai para o livro de São Marcos 9, 45 a 50, Lucas 14 e 34, falam do mesma coisa, porque os evangelhos eles são sinóticos, um completa o outro. Mas observe a função do sal. Quando eu trago o sal nesta mensagem, neste ensinamento, eu coloco-nos, ou nós como seres humanos, como esse sal. Por quê? Este incenso é aquilo que sai de dentro de nós, é a forma de como nós nos apresentamos diante de Deus. Como está sendo a minha oração diante de Deus? Ela está tendo espontaneidade? Ela está tendo busca, ou seja, eu estou buscando a Deus? Porque nós vimos que o estoraque ele era extraído da resina de uma planta. Ele disse que essa planta, ela espontaneamente colocava essa resina. Ninguém precisava pedir, ninguém precisava ferir, só colher, porque ela mesma colocava para fora. Ou seja, ela era espontânea. E a Bíblia diz que a nossa oração, ela tem que ter espontânea.
Diz que o onixa era extraído de um molusco lá no fundo do mar. Tinha que buscar lá embaixo. Então eu tenho que buscar a Deus lá embaixo. Tem que descer. Descer de madrugada, tem que descer no vale. Esse é o problema, que tem que ir que nunca a gente vai descer. E nós vimos que a terceira, que era o onixa, era extraído do trituramento de duas plantas, ou seja, tinha que ter um quebrantamento para ter o onixa. E nesta noite, eu venho como homem de Deus dizer a você que você precisa mudar a sua forma de ser, porque você é um instrumento de Deus na terra, você é quem liga o mundo externo a Deus através da sua oração. Então a Bíblia diz que três especiarias, ela tem que ser temperada, pura e santa. Temperado, puro e santo. Aí o texto que nós lemos aqui no livro de São Mateus diz, aleluia, que bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que restaurar o sabor? Com que você vai dar sabor ao mundo? Como está sendo a tua palavra? Então, para que, aleluia, o sal ele esteja sob medida? É através da oração. Aí, como eu disse aos irmãos no livro de Colossenses, o capítulo de número 4, o versículo de número 6, diz que a nossa palavra, ela tem que ser temperada com sal. Veja aqui, ó, Colossenses capítulo 4, o versículo de número 6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como vos convém responder a cada um. Se não tiver sal, como é que vai ter sabor? Porque tem crente, irmãos, que começa a falar, as pessoas saem de perto. Ele não tem sabor, a palavra dele não tem sabor, porque não tem oração, não tem, aleluia, as três especiarias da oração dentro dele. Não, ele não se quebranta, ele não é espontâneo. Aí para orar é a pior dificuldade que tem. Para botar ele para orar é a pior dificuldade que se tem. Deus precisa trazer um trator de esteira e arrastar ele, tirar ele da cama. Eu me lembro da história de um irmão saudoso, Mobilaço. Uma vez eu conheci ele, Mobilaço. Ele contou que chegou em casa, aí saiu da igreja e o pastor pediu a ele, para ele visitar um irmão. Ele estava meio abusado, foi para casa. Chegou em casa, ele deitou-se para dormir. Uma voz chegou no ouvido dele e disse: desperta e vai. Aí ele disse que se levantou, foi lá para a mãe dele. A mãe dele mandou ele dormir. Perguntou se era a mãe dele que tinha chamado. E ele disse que voltou para dormir. Quando dormiu, a voz gritou mais uma vez: desperta e vai. Ele levantou, foi lá para a mãe dele, não perguntou a mãe dele se ela tinha chamado ele. A mãe mandou ele dormir, ele voltou para dormir. Disse quando ele dormiu a terceira vez, ele disse que sentiu quando um anjo chegou com 2 ferros. Ele conta aqui, contava, né? Que aquele anjo deu 2 ferroadas assim no lado dele. Ele disse que sentiu quando o ferro bateu no outro. Ele disse que a dor que ele sentiu foi tão grande no mundo, que ele levantou-se, chamou alguns irmãos e foi fazer a visita que ele precisava fazer. Madrugada. E chegou na casa do irmão, era meia-noite mais ou menos, quando ele chegou na casa do irmão fazer a visita. E quando ele chegou ali, começaram a orar. Disse que meia-noite um pouco, estava orando, a graça de Deus caiu dentro daquele quarto.
E aquele homem que não comia, aquele homem que já não fazia mais nada, estava só esperando a morte. Diz que esse homem tornou. Quando tornou pedindo comida. Deram comida àquele homem, mas Deus falou no coração do saudoso irmão Bilás e disse: isso é a última comida que ele come. Ele olhou para a família e disse: é a última comida que ele está comendo. E Deus vai levar ele ainda hoje. E quando o dia foi amanhecendo, aquele homem foi partindo para a glória. Mas ele precisava de uma visita, porque ele precisava se reconciliar. Então, querido, obedecer à voz de Deus é muito melhor do que sacrificar. Porque tem gente que está preferindo o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça. Saia do comodismo. Você é sal. Você é sal e você precisa salgar o mundo. Mas como é que vai salgar o mundo se não tem sabor? E não tem sabor por quê? Porque está vivendo igual ao mundo. Não tem sabor porque está parecido com o mundo. Aí muitas vezes começa a questionar: mas por que Deus não me usa na palavra? Mas por que Deus não faz isso? Mas por que Deus não faz aquilo? Porque quando eu canto, aleluia, Deus, Ele não salva a alma. Porque quando eu prego, a igreja não recebe por causa disso, por causa daquilo. Por quê? É só você olhar no espelho. Tão fácil. É só você se olhar, aleluia, você se analisar, aí perguntar: a quem é que eu estou servindo? Aos meus prazeres ou aos prazeres de Deus? Eu estou agradando a mim, ao meu ego, ou agradando a Deus? Eu estou agradando as minhas vontades ou as vontades de Deus? Eu estou, aleluia, agradando a mim mesmo ou agradando a Deus? Porque hoje é uma preocupação com a autoestima. Ah, não, mas a minha autoestima tem que estar boa. Vai estar lá chorando, é depressão, é angústia, é solidão, é dor, é sofrimento. Mas por que tá? Não era para estar sofrendo. Se a autoestima está lá em cima, não era para estar passando por nada disso. Aí muitas vezes se preocupa tanto, não, mas a minha autoestima. Mas como a autoestima está lá e só vive no hospital, só vive morrendo, só vive assim, só vive assado. Então, querido, o crente, ele é sal. Ele precisa salgar o mundo. Mas como vai salvar se não tem sal? Aí é um problema sério. Porque a Bíblia diz que se não serve mais, se não tem sabor, é jogado assim. E quando é jogado, não é para ser pisado pelos homens. A pior coisa do mundo é a pessoa pisada pelos homens. Pessoa rejeitada. Aqui, eu vou ler de novo para que os irmãos não pensem que eu estou inventando coisa. Mateus. Porque muitas vezes tem gente que fica inventando as coisas. Está aqui para a gente encerrar. Mateus, capítulo 5. Mateus 5:13. Veja como é que diz, ó. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Aí diz: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É a Bíblia que diz: vós sois o sal da terra.
Mas se você não tem mais o sal, se você não tem sabor mais, como há de saudar? Como há de prosperar? Como há de crescer se você não tem mais sabor? E o sal perde o sabor? É. E agora? Não tem mais sabor? Joga fora. E quando é jogado fora, irmão, só vai servir para ser pisado. Aí muitas vezes a gente passa para lá caindo na rua, era crente, era uma bênção. Mas está lá já jogado na rua, está caindo bêbado, está lá servindo de palhaço, todo mundo lá tirando onda, aonde passa é pisado pelos homens. Cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. Tem muita gente que está brincando com o Evangelho, estão brincando de ser crente. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. A quem é que você vai servir? Se a Deus ou vai continuar servindo ao mundo? Então decida e Deus te abençoará. Amém, queridos? Irmãos, amanhã à noite nós teremos aqui o nosso ciclo de oração. Amanhã à noite, os irmãos estejam presentes. Deus ele vai falar conosco amanhã no ciclo de oração à noite. Mas por que, pastor? À noite é um projeto que a gente estamos com ele. Projeto de oração, a oração é até 7h40. 7h40 o Senhor já avisa que está aqui para a gente começar os momentos do ciclo de oração. Mas o nosso ciclo de oração ele vai até às 9 horas. O propósito nosso. Estamos com a vigília, ainda não tivemos condições de fazer, mas sábado eu vou estar aqui em nome de Jesus Cristo orando e buscando a face do nosso Deus, porque precisamos ver, irmãos, a diferença que a gente só vê se a gente orar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu te louvo, eu te agradeço por esta noite, por esse trabalho, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante do Senhor. Meu Deus, despede a cada um dos teus servos em paz, leve a cada um de volta aos seus lares, nos ajude em tudo em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos os tempos, todos digam amém. Leve Deus uma bênção para casa.